pessoal, estou de volta, professor Márcio Jesus, professor Geografia, História e Atualidades. Agora entramos, tá, no último slide, o slide que o pessoal mais gosta, o pessoal mais se interage, que é a Geografia Geopolítica. Tá? E essa Geografia Geopolítica eu fiz de uma forma bastante sucinta, né, bastante atualizada, para vocês verem como é que funcionam as relações de poder, as relações entre os países, as relações entre os continentes, tá, ao longo desses últimos 100 anos, do século 20 e 21. Beleza? As imagens já coloquei aqui na primeira tela, no primeiro slide, já retrata isto. E vamos, então, começando já esse último material, tá, com a fase que nós conhecemos como período da Guerra Fria. Então vamos lá, vamos nos situar, pessoal. Geopoliticamente ou geograficamente, podemos dividir em três momentos as relações de poder entre os países. Do século XIX até até o fim da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945, é um mundo. De 1945 a 1991, um outro mundo. E de 1991 para cá, um outro mundo. Então vamos lá. Do século XIX até o final da Segunda Guerra, o mundo era multipolar. Quer dizer, várias potências disputavam quem teria mais terras, quem teria mais colônias no mundo. Era um mundo multipolar desunido. No período da Guerra Fria, só apenas dois países se destacaram, que foram, de um lado, os Estados Unidos, do outro, a antiga União Soviética. E aí foi o mundo bipolar. Tá? De 91 para cá, então de 91 a 2022, nesses 31 anos, percebemos o mundo retornando ao mundo multipolar, porém agora unidos. Unidos em quê? Em blocos econômicos. Beleza, pessoal? Então, de boa, já começamos a desvendar esse segredo. Perceba que no slide 2, você tem já, tá, o mundo no final da Segunda Guerra Mundial, tá, que é quando, após a Segunda Guerra Mundial, que afetou o planeta todo, dois países se destacaram. Tá? Estados Unidos de um lado, o mundo capitalista, a União Soviética do outro, o mundo comunista, mundo socialista. Tá? Nessa disputa entre capitalismo e socialismo, você vai observar no slide superior à sua esquerda que foram formados alguns grupos. Tá? A nível econômico, o Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano americano que ajudou a reconstruir a Europa. Um plano similar no mundo socialista foi o Comecon. Comecon também foi um plano econômico para ajudar os países socialistas para a União Soviética. A nível militar, você tem a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, tá? Que vai defender os países capitalistas contra o comunismo. Já no mundo da parte socialista, você tem o Pacto de Varsóvia, tá? Que não existe mais, que deveria ajudar com se porventura algum capitalista invadisse algum país comunista. Tá? A nível de perseguição ao outro, dentro dos Estados Unidos surgiu o macartismo, tá? Que é a caça às bruxas dos comunistas que porventura eram comunistas nos Estados Unidos. Tá? Já na antiga União Soviética, os kulaks, kulaks eram prisões, eram campos de concentração na Sibéria que vão receber os inimigos do socialismo. A nível de espionagem, você tem duas agências dos Estados Unidos, o FBI e a CIA, tá? Que vão ter agentes secretos infiltrados naquele período. E no mundo socialista, a KGB, tá? Que o atual presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, já foi membro e chefe da KGB soviética. Beleza, pessoal? E nesse momento da Guerra Fria, vivenciamos também a fase da disputa, que nós chamamos de corrida aeroespacial e corrida armamentista. A corrida espacial é para quem chegava primeiro ao espaço ou à Lua e começou ganhando com a União Soviética, tá certo? E depois, tá, você vai ter a chegada à Lua dos americanos. Então, o primeiro satélite é comunista, chegou em 57,
O primeiro mamífero é a cadela laica, que vai também ao espaço em 57. O primeiro ser humano também é soviético, Yuri Gagarin, que vai chegar ao espaço. E quem dá a reviravolta na guerra aeroespacial são os Estados Unidos, chegando em 1969 na Lua. A nível da corrida armamentista, era quem mais produzia armas naquele período. Tá? Quanto mais o poder bélico, mais poderoso era o país. Beleza? Bom, nesse contexto, tá, de Guerra Fria, você está vendo aqui à sua direita, em verde, os países capitalistas e em vermelho, os países comunistas. Nós chamamos isso aqui de cortina de ferro. Tá? Essa separação na Europa, só na Europa, entre capitalistas e comunistas, nós chamamos de cortina de ferro. Havia policiamento, havia arame farpado, havia todo um processo de impedir a fuga de um lado para o outro. E, para complicar mais ainda, você tem a sua parte inferior esquerda, a Alemanha foi dividida. Tá? A Alemanha ocidental capitalista, a Alemanha oriental socialista. Isso porque foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. Além da Alemanha estar dividida, Berlim, capital, também foi dividida. Berlim ocidental capitalista, Berlim oriental comunista. Olha só o desafio que era sair da Alemanha ocidental capitalista para Berlim ocidental capitalista, só de avião. Tá? O pessoal que morava em Berlim ocidental, só de avião chegava nessa região. Foram momentos tensos, momentos que quase chegamos a uma terceira Guerra Mundial. No slide 3, continuamos ainda com Guerra Fria, nós temos aqui, tá, o mapa mundi, tá, separando quem era capitalista, quem era socialista e quem era, posso dizer assim, influenciado por ambos os lados. Né? Tinham países de áreas de influência do capitalismo, a América quase toda era influência americana, e tinham países de áreas de influência comunista, tá? Que a Ásia, muitos países da Ásia foram influenciados pela Rússia, pela União Soviética, até pela aproximação, ok? Você tem também, na parte de baixo do slide, tá? A definição da corrida armamentista e espacial, e você tem principais conflitos, e aí eu pediria que vocês aprofundassem isso pesquisando na internet, os principais conflitos da Guerra Fria, tá? Por quê? Porque qual é a definição de Guerra Fria? Guerra Fria é o conflito não armado, é o conflito indireto, é o conflito ideológico, modo de pensar, entre socialistas e capitalistas. Então, nunca houve um conflito direto entre o soldado americano com o soldado soviético, nunca houve. Mas era de forma indireta. Você tem a guerra do Afeganistão, entre 79 e 89, a guerra da Coreia, de 50 a 53, a guerra do Vietnã, de 55 a 75, a Revolução Cubana, que transforma Cuba num país comunista, tá? E aí o momento mais tenso é quando você tem a crise dos mísseis em 62, que quando a União Soviética tenta colocar mísseis nucleares em Cuba. A Guerra Civil Angolana, que também é uma guerra em Angola, na África, entre grupos que apoiavam o capitalismo e grupos que apoiavam o socialismo, e a Revolução Sandinista, em 79, que é uma revolução na América Central, tá, de Sandino, que queria transformar a América Central em núcleos comunistas. Foram momentos tensos entre 1945 e 1991. No slide 4, você percebe o que levou o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Exatamente os fatores que levaram ao fim do modelo soviético. Isso começa aqui, quando em 1985 o líder soviético, escolhido pelo parlamento russo, né, ocupado pelo Partido Comunista Soviético, pelo PCUS, Partido Comunista da União Soviética, eles escolheram um cara chamado de Mikhail Gorbachev. Se escreve Gorbachev, mas se pronuncia Gorbachev. E o que é que Gorbachev queria? Ele queria modernizar o socialismo. O socialismo estava muito atrasado em relação ao capitalismo.
Tá? Enquanto o capitalismo estava aqui em cima, o socialismo estava aqui embaixo, a nível tecnológico, a nível de organização, surgiam insatisfações, ok? E aí ele vai criar duas reformas em 1987, chamada de Perestroika e Glasnost, ou Glasnost e Perestroika. Tá? Glasnost é abertura política, Perestroika é reestruturação econômica. Não entendi nada, professor, calma. A Glasnost ele vai abrir o mundo soviético, o mundo comunista, tá, para novas correntes políticas. Então ele tira o poder do Partido Comunista, diminui o poder do Partido Comunista e abre para tendências que possam questionar o poder soviético. Tá? Uma participação política maior do povo, de correntes anticomunistas, tá certo? E a perestroika é acabar com aqueles planos quinquenais, a economia planificada, que era uma economia planejada, e abriu para entrar o capital estrangeiro. A principal mudança da perestroika foi a entrada do capital estrangeiro. Isso, em vez de modernizar a União Soviética, a Rússia não. Ela vai e cria condições para que o povo insatisfeito, países insatisfeitos, se rebelassem contra a União Soviética. Aí foi uma reação em cadeia, pessoal. Tá? Foi uma reação em cadeia. Tá? Você vai levando ao processo de conflitos, alguns pacíficos, como na Tchecoslováquia, que separou a República Tcheca e Eslováquia, e outros bem violentos, como aconteceu na Iugoslávia, que teve guerra de matança mesmo, guerra violenta. Tá bom, gente? E isso leva ao fim do socialismo, ao fim do mundo socialista, ao fim da União Soviética. A União Soviética se fragmentou em 15 novos países e o fim da Guerra Fria. E aí o que vem sucedendo a Guerra Fria? O que vem sucedendo o mundo bipolar? O mundo multipolar. Esse novo mundo multipolar é chamado de nova ordem mundial. Beleza, pessoal? Essa nova ordem mundial, ela vai ter características que vocês conhecem hoje. É um mundo mais importante, que dá mais importância à economia, não mais à política e às armas, tá? E você tem também uma mudança na composição geopolítica. Enquanto na Guerra Fria haviam três mundos. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Agora você tem dois mundos só, tá? Como está aqui na imagem inferior à esquerda. Você tem dois mundos. O mundo desenvolvido rico, também chamado de países centrais, e o mundo subdesenvolvido pobre, o sul pobre, formado por países pobres abaixo dessa linha. Essa linha que vai contornando é a chamada linha geoeconômica. Não é a linha do Equador, é a linha geoeconômica. Olha como é que ela envolve lá no hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia, e coloca no norte rico. Beleza? Então você vai ter hoje dois mundos. Países desenvolvidos, ricos ou centrais, países pobres, subdesenvolvidos, periféricos. Anotou? Beleza, pessoal? Continuando, tu vê que vocês gostam mesmo desse material, tá? Dessa parte da geografia. Você tem hoje, então, no século XXI, três grandes polos econômicos. Tá? O polo americano, o polo europeu e o polo asiático. O polo americano ele é comandado pelos Estados Unidos. Vai mandar aonde? Aonde que é o raio de ação dos Estados Unidos? Principalmente a América toda. Já a Europa é comandada pela Europa Ocidental, principalmente quatro países. Tá? Quatro países. A Alemanha, Itália, França e Reino Unido. Esses quatro países vão para monopolizar essa área de influência. Quem é essa área de influência? É a Europa toda e mais a África. A África são ex-colônias europeias. E o terceiro polo econômico é a Ásia, aonde é hoje dividido por dois países, Japão e China. Esses dois países monopolizam a Ásia quase toda e a Oceania também, por incrível que pareça. Tá?
Existem dois números aí, duas áreas que até então você não sabe de quem é a influência. Um é a área 1, que é a área de influência da Rússia. A Rússia manda nessa região. A Rússia quer encontrar um espaço nesse mundo geopolítico. E o 2 é o Oriente Médio, onde o Oriente Médio não aceita muita influência nem americana, nem europeia e muito menos asiática. Tá? Apesar de domínio econômico, eles não aceitam muito a cultura, a, os ritos folclóricos, entendeu? As imagens, não são muito aceitos a esse mundo ocidental, não. Até por causa da influência da religião muçulmana, que é predominante nessa área. Beleza, pessoal? E entramos agora no slide 7, onde falamos de pensamentos, de ideologias, modo de pensar. Eu tenho que falar sobre isso. Tá? E as principais ideologias que marcaram a sociedade humana começou lá no mercantilismo, tá? Onde lá nos séculos 15 e 16 a ideia era, tá, você enriquecer um país através do metalismo, através do comércio de especiarias e de metais preciosos. Depois temos o liberalismo do século 18 e 19, já com a Revolução Industrial, aonde no pensamento de Adam Smith e de David Ricardo, tá, você tem a defesa da propriedade privada, a livre concorrência, tá, é o capitalismo liberal, tá certo? Depois surge o keynesianismo, isso vai surgir por causa da crise de 29, tá? A crise de 29 acabou com a economia do mundo, então o keynesianismo, ele quer um Estado forte, um controle da economia pelo Estado, né? Um governo, não é um governo socialista, é um governo capitalista forte, desenvolvendo e controlando as indústrias, tá? E o desenvolvimento econômico. E hoje, depois do fim da Guerra Fria, o neoliberalismo. O neoliberalismo é um resgate desse keynesianismo atualizado, hoje, está no mundo hoje do século XXI. E o que exemplifica o neoliberalismo? A privatização de empresas públicas. O processo de privatização, ela demonstra as características, tá, da nova ordem mundial, que é reduzir o poder do Estado e deixar o comércio, deixar a economia livre, né, sem interferência do Estado. Beleza, pessoal? É um pouquinho complicado, você vai lendo aqui as informações para você entender melhor essas teorias. No slide 8, você tem agora a representatividade do mundo geopolítico da nova ordem mundial, que é a formação de blocos econômicos. Como falei para vocês, se na época, até a Segunda Guerra Mundial, o mundo era multipolar, mas cada um por si disputando, hoje o mundo volta a ser multipolar, por isso se associam em blocos econômicos. E existem níveis de blocos econômicos. Tá? Existem níveis de integração entre países. E começa na tabelinha de frente para você com uma zona de livre comércio. Então, o primeiro tipo de bloco econômico é uma zona de livre comércio. Os zonas de livre comércio, eles facilitam o comércio entre os países membros, só isso. Tá? Chamado de facilitar o comércio entre os produtos, tá, de mercadorias entre os países desse bloco econômico. Só. Então, basicamente, todos os blocos econômicos hoje são zona de livre comércio. Tá bom? A União Aduaneira já é um estágio um pouquinho mais acima, mais avançado, aonde ele tem as características de uma zona de comércio, porém, eles têm a definição de uma TEC, tarifa externa comum. É uma tarifa para facilitar, para melhorar o comércio entre os países membros. Então, é um pouquinho mais avançado essa integração. E o nível mais avançado de todos reúne um mercado comum e uma união econômica e monetária. Somente quem está nessa fase, né, que é a fase mais avançada, é a União Europeia. A União Europeia chegou a esse estágio mais avançado. Por quê? Você tem uma livre circulação de pessoas, você tem uma livre circulação de capitais, uma livre circulação de mercadorias e uma moeda comum, que é o euro. A moeda comum vai marcar esse bloco econômico chamado União Europeia.
Beleza? Então você tem essa classificação. Existem aqui alguns blocos econômicos, né? O NAFTA, tá? Que já até mudou de nome, tá? Você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, você tem a APEC, você tem o CAN, você tem a CEI, tá? São blocos econômicos que tentam, né, os países tentam se unir para melhorar o comércio entre eles. Beleza? E você tem aqui no slide 9, tá? Os principais blocos econômicos, tá? E, e entramos agora numa situação muito complicada. Tá? Da mesma forma que o mundo hoje é globalizado, ele é um mundo também muito fragmentado, tá? É uma dicotomia. E essa fragmentação gera conflitos. Então você tem um mapa aqui dos principais conflitos hoje do mundo. Tá? Conflitos na América, na Europa, na Ásia, tá? E isso é também uma expressão do mundo geopolítico. Então, cada conflito desse tem os seus fatores, tá? E também tem as suas consequências para o mundo globalizado, ok? No slide 10, nós entramos no último tema, que é o tema de é, defesa do meio ambiente ou conferências internacionais sobre o meio ambiente. Tá? E as principais conferências que nós tivemos está aqui nesse slide, no slide 10. Tá? Tivemos a primeira em 1972, que é a primeira conferência de Estocolmo, na Suécia. Depois tivemos a segunda conferência, 20 anos depois, no Rio de Janeiro, que é a ECO 92. Tá? Depois tivemos a terceira conferência, também no Rio de Janeiro, em 2012, tá? Que é o Rio mais 10, tá? Que aconteceu depois da conferência de Joanesburgo. Então vamos lá. Estocolmo a primeira, Rio de Janeiro 92 a segunda, tá? Depois Joanesburgo na África em 2002 a terceira e depois a Rio mais 20, tá? Em 2012, tá? Você vai ter a quarta conferência. Tá? Se seguir nesse ritmo, em 2032 teremos outra conferência sobre meio ambiente, tá? E nesse meio tempo, tá? Você tem aqui um slide mostrando, você tem também conferências extraordinárias, como a Conferência de Quioto, tá, em 97, e a Conferência de Montreal, em 99, cada um com a sua importância. Tá? Não podemos esquecer também o famoso 5 R's. 5 R's, né? Reduzir, reciclar, tá? Reutilizar, recusar, tá? E recompor. São os 3 R's que vão definir, tá, o mundo hoje do século XXI. Temos aqui no finalzinho, mais uma vez, principais problemas ambientais no mundo, tá? A eutrofização a partir do excesso de matéria orgânica nos rios e oceanos, tá? De novo as leis de calor, né? A inversão térmica que nós já vimos, chuva ácida, impactos ambientais muito importantes. E no último slide, tá, nós temos ainda outros problemas, como a questão dos lixões, que é um problema muito sério para as áreas urbanas, e o tempo de decomposição de resíduos. Isso é muito importante. Tá? Enquanto um papel leva de 3 a 6 meses para se decompor no solo, um vidro leva 1 milhão de anos. Uma borracha de pneu, tempo indeterminado. Tá? Os metais dentro de uma pilha, 100 anos. O plástico, 100 anos. O nylon, 30 anos. Uma goma de mascar, tá? Que é um chiclete, 5 anos para se decompor. Tá? Então você percebe, tá, que existem muitos produtos que vão demorar muito tempo, então o mundo, né, virou uma imensa lata de lixo dentro desse contexto. Beleza, pessoal? Esse ficou um pouquinho maior, né, porque é geopolítica. Tá? Eu termino aqui esses 4 ciclos de vídeos para vocês. Espero que eu tenha contribuído. Tá? Sou o professor Márcio Jesus. Vocês podem me encontrar conversando com o pessoal que está postando esse vídeo. Tá? Sou professor de Geografia, História e Atualidades. Trabalho com as 3 áreas. Tá? Foi um prazer enorme trabalhar com vocês. Foi muito prazeroso fazer esse material com essa finalidade. Tá? Não vou conseguir solucionar todos os problemas, eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. Tá bom? Se quiser depois mandar a sua avaliação, o seu comentário, é importante que eles vão passar para mim. Tá bom, pessoal? E estudem para concretizar
estou sonhando a vaga numa faculdade pública, que é fundamental. Um abraço.